Oi, gente! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma dúvida que surge muito no nosso Instagram. Muito, bastante. Qual é, moça? Como funciona a pontuação do Express Entry? Muita gente nos pergunta como calcular a pontuação do Express Entry. Então, viemos aqui mostrar pra vocês tudo como faz, porque a gente descomplica, né? Exatamente, a nossa intenção é descomplicar a vida de vocês. E a nossa? E a nossa, é claro, porque aí a gente não precisa ficar repetindo várias vezes a mesma resposta para várias pessoas. E é bom que vocês vão aprender como funciona a calculadora do site da imigração e é um resultado oficial. Então, pessoal, o primeiro passo de vocês é entrar no Google e digitar Express Entry Calculator. Aí vocês cliquem no primeiro link, que é o link do site da imigração. Aí você desce um pouquinho e a primeira pergunta que vai ter é qual o seu estado civil. Nós somos casados, então a gente marca a opção Married. A segunda pergunta é se o seu cônjuge é um cidadão ou um residente permanente do Canadá. No nosso caso, não. Não. A segunda pergunta, 2, ela quer saber se o seu cônjuge vai com você para o Canadá. Que no nosso caso, sim. Sim. A outra pergunta é quantos anos você tem? Como o Gabriel é o aplicante principal, ele tem 24 anos. Nessa pergunta tem um detalhe muito importante. É a idade em que você planeja aplicar. Para quando você vai criar o perfil. Se você está começando o plano agora e você tem 24 anos e você só pretende aplicar daqui 3 anos, você tem que colocar 27. A próxima pergunta é qual o seu nível de educação? No caso do Gabriel, ele tem 2 certificados. Que um é da pós-graduação e o outro é do diploma. E esse passo, é nesse passo que entra o tal do WES. Por isso que a gente faz a equivalência, para saber o que as nossas formações do Brasil correspondem no Canadá. Na pergunta 4B, eles querem saber se você teve alguma formação canadense, algum dos teus diplomas foram adquiridos no Canadá. No nosso caso, não. A pergunta 5 é referente ao teste de línguas. O famoso IELTS. Ele também pode ser o CELP e no caso do francês, o TEF. A pergunta é se você tem resultados com validade menor que 2 anos. Isso, exato. Aí ele pergunta qual foi o teste que você fez. No nosso caso, vai ser o IELTS. E ele pede as notas. A gente já fez muitas simulações de muitas notas. E a gente sabe que para ter ponto suficiente, a gente precisa do tão temido CLB 9. Que é o quê? No speaking, uma nota 7. No listening, uma nota 8. No reading, uma nota 7. E no writing, também uma nota 7. Aí ele pergunta se você tem outros resultados, outros testes de língua. No nosso caso, nós não temos nenhum. A sexta pergunta é sobre a experiência de trabalho, certo? Então, ele quer saber se nos últimos 10 anos você teve alguma experiência de trabalho de acordo com as classificações de NOC que estão ali. E para quem tiver interesse de saber mais, é só clicar no Find Your NOC e você vai saber qual é o seu NOC, se você se encaixa nas qualificações. Porém, essa primeira pergunta é referente à sua experiência no Canadá. Experiência de trabalho no Canadá. Então, no nosso caso, nós não temos nenhum ano de trabalho no Canadá. A segunda é referente à sua experiência de trabalho que pode contar do Brasil. E aí, no nosso caso, nós temos 3 anos ou mais. A sétima pergunta, ele quer saber se você tem um certificado de qualificação. O que significa esse certificado de qualificação? É um certificado para você poder atuar em algumas profissões, que são as chamadas Skilled Trades.
Esses certificados, eles são emitidos por algumas instituições, e cada província ou território do país tem o seu. No nosso caso, como a gente não foi muito a fundo. Então, se vocês acham que vocês vão se encaixar, deem uma pesquisada melhor nisso. A próxima pergunta é se você tem alguma oferta de emprego. E essa oferta de emprego, ela tem que ser num formato de acordo com que a imigração solicita. Tem alguns critérios que vocês podem ver na lista completa que está em azul ali embaixo. Nós, como não temos nenhuma oferta de trabalho, nossa resposta é não. A próxima pergunta é se você tem algum certificado de nomeação de alguma província ou território canadense. Nós não temos. E o que isso significa? O certificado de nominação é quando você foi aceito num programa provincial, basicamente. A pergunta número 10 é se o seu cônjuge tem algum irmão ou irmã vivendo no Canadá que é cidadão ou residente permanente. Isso também vale para você. É você ou o seu cônjuge. Nós não temos. A 11ª pergunta é referente ao level de educação do seu cônjuge, que no nosso caso, Amanda é Master's Degree, que no Brasil é o mestrado. A pergunta número 12 é se nos últimos 10 anos eu tenho alguns anos de experiência de trabalho no Canadá. No caso, eu não tenho nenhuma. Nos NOCs 0, A ou B. A próxima pergunta é se seu cônjuge tem um teste de línguas. No caso, eu vou fazer o academic. Ele não é válido para o Express Entry. E por fim, você calcula o seu resultado. Então, com o nosso tão temido CLB 9, o nosso total de pontos fica em 445, o que hoje seria suficiente para ser chamado pela imigração. Porém, contudo, todavia, estamos em busca dessa notinha. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido certinho como calcula. Exatamente. E bora pro Canadá! É isso aí, bora lá. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha, tá bom? Um beijão e até mais.